beijos serão necessários para que todos saibam amar. Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo? Boa tarde a todos aqui no Brasil. Estamos aí no Intercontinental Artistas e Poetas, aguardando aqui para entrarem conosco, para nós fazermos uma correção aqui no link, aqui abaixo, pela rádio, está aparecendo o nome da Daia, do programa é Sebastião Anselmo. Estamos ao vivo, tudo pode acontecer. Então, vamos fazer as devidas correções, deixar o nome certinho, e vamos ao ar. Estamos aí aguardando. Dr. Rangel, jornalista, já está aí no ar, já vamos falar um pouquinho dele, né? Estamos aguardando a entrada. Adriano, aqui está como Rangel, né? Rangel, que é jornalista, Mangel jornalista, né? Escritor, ele que é muito conhecido aí na região, né? Estamos aguardando também, vai entrar conosco, que vai participar junto conosco também, a Camila. Se a Camila conseguir entrar, ela vai participar, mas eu já vou fazer uma rápida apresentação, né? Hoje, escritores intercontinental, nossos amigos, irmãos, lá do continente africano, aqui já passa um pouquinho das 4 horas da tarde, 16h10, lá para eles, alguma região já é 9h10, outra região de Luanda, ali da região mais próxima de Angola, ali já é 8h10, mas Moçambique, regiões próximas de Moçambique, já passam das 21 horas. Então é isso, escritor, ensaísta, declamador, essa região tem muito declamador e jornalista. Ele é membro da BJ-ILA, da Brigada Mangux, coordenou oficinas literárias, muito conhecido, Sagrada Esperança, do município Rangel, de 1988 a 1992. Mestre em língua portuguesa, licenciado em língua e literatura africana pela Faculdade e Universidade Agostinho Neto. Ele que fez pós-graduação, agregação pedagógica, ensino superior, formação em jornalismo, Instituto de Economia de Luanda, colaborou no Seminário Folha, 2003-2007, editor da cultura daquela região também. Muito conhecido deve ser o nosso ilustre poeta dessa noite. Da Academia Diplomática Venâncio de Moura, Academia Correspondente, Academia AIAP, aqui também do Brasil, Artistas e Poetas, membro, em 2005, participou em Praia Cabo Verde, os Encontros Internacional, né, Investigação e Convite da Universidade de Cabo Verde, dissertou também temáticas, roteiro da Brigada Jovem de Literatura de Angola, né, de 1980 a 2014, participação em várias antologias, Geografia Mágica, de Clanda, Gente de Meu Quimbo, 2025, e Estrangeiro, a Poesia de Fato dos Tambores, 2018. Ele tem um currículo extenso, né? Nós fizemos assim uma rápida apresentação, mas quem vai falar mesmo, o convidado dessa noite, é o nosso ilustre Rangel, aí, o jornalista. Boa noite para todos. Como que estão aí? Esteja à vontade para falar e começar aí do início das suas obras. Boa noite, Anselmo, boa noite, Brasil, boa noite a todos os povos que falam a língua portuguesa.
Falo de Luanda, Luanda que é a capital da República de Angola. Angola que é um país situado na África Austral, faz fronteira com a Namíbia, a Zâmbia, o Congo Democrático e pelo oeste pelo Oceano Atlântico. Dizer que Angola é um país que veio do jugo colonial português e tomou a independência a 11 de novembro de 1975, portanto, na madrugada de 11 de novembro de 1975, pelo saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, que, por sinal, também é o maior poeta angolano. Tal como o Anselmo já fez a apresentação, em síntese, portanto, escritor, poeta, ensaísta, declamador, e também exerci atividade jornalística no semanário Folha 8, portanto, que é um dos jornais também muito falado aqui em Angola, e professor universitário e gestor de uma escola do ensino primário. Aí no Brasil vocês chamam de ensino de base. Portanto, uma escola que tem aproximadamente ali 2.275 alunos, e neste preciso momento a escola está inoperante porque nos arredores há um edifício que está na iminência de desabar. Então o governo da província fez questão de distribuir esses alunos às várias escolas circunvizinhas, alunos e professores, obviamente. No campo literário, dizer que eu comecei muito cedo, ainda na minha tenra idade, com 8 anos de idade, já começava a declamar poesia dos grandes clássicos da literatura angolana. Refiro-me de António Agostinho Neto, ou Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, Antônio Jacinto, Alexandre Dáscalo, José da Silva Maia Ferreira. José da Silva Maia Ferreira, que é o primeiro escritor angolano a publicar a sua obra na África, aí nos anos 1849. Portanto, a obra Espontaneidades de Maia Ferreira marca a primeira etapa da literatura angolana. E depois também, já aqui, estamos a falar no século XIX, nos finais do século XIX, ingressei-me nas fileiras da Brigada Jovem de Literatura Angolana, portanto, que é uma associação de jovens, cujo objetivo era homenagear o primeiro poeta angolano, portanto, foi proclamado a 5 de julho de 1980. 3 anos depois, eu entro para esta brigada, onde estou até nos dias de hoje. Dizer que escrever poesia como tal, já carreto aí mais de 40 anos. Mais de 40 anos, mais de 50 anos. E, no entanto, eu nunca tive pressas de publicar, porque entendo que a literatura é uma arte muito séria. E nós temos escritores aqui angolanos, no caso, por exemplo, de Raul David, um escritor de Benguela, de muita referência também. Ele só publicou a sua primeira obra aos 56 anos de idade. Então, Mangel Faria pensa publicar a sua primeira obra, que já está na Forja, nestes momentos está já na editora, e acredito que daqui a mais 2 semanas a obra será já imprimida, e dali vamos ter a soberaníssima oportunidade para publicarmos então o nosso livro de estreia. Mas, fora disso, eu tenho estado a participar em várias antologias poéticas, quer nacional e também estrangeiro, tal como o Anselmo já fez referência, e assim vou fazendo a minha vida literária como poeta, como escritor. Independentemente de escrever poesia, também escrevo prosa, tenho estado a fazer também alguns ensaios, e não só, faço também algumas críticas literárias num programa de rádio no município do Kazenga, portanto, que é a Rádio Kazenga, onde aos sábados eu tenho um espaço radiofônico com o objetivo de fazer análise e recepção crítica de algumas obras literárias, não só de escritor angolano, mas como todos aqueles escritores que pertencem à comunidade dos países de língua portuguesa.
Bom, em síntese, é o que eu gostaria de apresentar aqui aos meus confrades brasileiros, moçambicanos, santomenses, cabo-verdianos, Guiné Equatorial, Macau, Timor-Leste e por este mundo afora. Bom, em suma, Tá certo. é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. A gente vai estar apresentando e o senhor vai estar falando das suas obras pelo início ali, as primeiras obras, né? Eu digo assim dos livros, né? Livros prontos. Se tiver algum livro aí com o senhor aí, impresso, o senhor pode mostrar. Se tiver poemas também, livros com poemas, pode também fazer a recitação, mas nós vamos estar apresentando na sequência qual foi a sua primeira obra escrita, né? Obra escrita, que ano e sobre o quê? Vamos conhecendo a partir da primeira. Bom, tal como eu disse inicialmente, eu não tenho ainda nenhuma obra publicada. A minha primeira obra, ou melhor, a minha primeira obra com o título Fogo e Ternura, ela vai sair provavelmente na última semana do mês de abril, ao princípio de maio. E, bom, e só para ver, só para poder ilustrar aqui, tem mais ou menos... mas esta não é a capa, não é a capa original, conforme vem. Portanto, é apenas um esboço, mas nós já mudamos de capa. Conforme vem ali, está o título Fogo e Ternura. Portanto, é um livro de poesia, que trata a aspecto da vida social aqui do nosso país, desde a questão do amor, nostalgia, a evocação dos grandes feitos, enfim, uma série de situações vividas por mim ali na década de 80. E depois também vamos encontrar neste livro alguns aspectos que têm a ver também com a situação da guerra pelo mundo. E podemos ver que, a essa altura, estamos a ouvir a guerra na Ucrânia, estamos a ouvir a guerra no Irão, a situação também que aconteceu na América do Sul com o rapto do presidente Maduro. Então, são N situações que nós também tivemos a soberaníssima oportunidade de fazer chegar aqui neste livro, que é Fogo e Ternura. Portanto, ele não trata só de aspectos meramente de amor, não é? Amor próprio, amor platônico e amor ao próximo. Portanto, são todos esses elementos que constam desta obra. Só para ver, portanto, estou aqui a procurar um poema que fala precisamente da guerra que está a acontecer no Irão. Portanto, eu dou aqui uma pincelada e vamos lá ver se conseguimos então encontrar o poema que trata esse aspecto e ter a oportunidade de poder recitar aqui nos nossos irmãos. Deixa-me lá ver. Irão. Por favor. E depois, o segundo livro fala de Incêndio da Maré. Incêndio da Maré também é uma obra poética que retrata também aspectos culturais da população, precisamente da etnia Ambundo, portanto, que é a região dos povos que falam a língua Quimbundo, portanto, a língua Quimbundo, que também é muito falada aí no Brasil, e tanto mais que alguns termos, quando eu tive a oportunidade de viajar até Brasília, encontrei alguns brasileiros, irmãos, a falar em xingar. E eu ainda perguntava se sabiam qual é a origem ou a gênese desta palavra.
Eu encontrava-me na altura internado no hospital, acho que é no Hospital do Gama, se não estou em erro, no Hospital do Gama. Então, os jovens que passavam por lá eram jovens estudantes que foram visitar alguns pacientes. Então, eles aperceberam-se que eu não tinha um sotaque brasileiro. Disseram, opa, este paciente deve ser da África. Então, ele foi falando com eles aqui no mundo e eles ficaram todos curiosos, queriam aprender. Foram recolhendo uma série de vocábulos que eu os deixei lá. E aquilo, para mim, foi um momento muito contagiante ter vivido naquele momento. E Boa noite, outra... Magel. O senhor tem alguns poemas aí para poder recitar também, ou separou alguns poemas? Olha, eu não separei, mas estou aqui a tentar ver alguns poemas que portanto, eu estava a falar da guerra, por exemplo do Irão, não é? E faço também uma incursão da guerra na Ucrânia. Então, eu estou a tentar, pelo menos, encontrar aqui um poema que é para poder vos recitar. Deixa-me só ver, estou a consultar aqui na minha maquineta, aqui no computador, para ver se consigo encontrar o poema que... Mas deixa-me ainda declamar-vos este poema que eu já venho declamando há mais de 40 anos, que é o poema de José da Silva Maia Ferreira, que é o primeiro livro que foi publicado em todos os países de língua portuguesa aqui de África. Falo de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Então, o poeta que publicou o primeiro livro impresso foi José da Silva Maia Ferreira, angolano. E o poema diz assim: qual perla arrojada por vagas altivas de ventos batidos em horrível tufão, assim despontaste na terras em que vives, nos plainos ardentes do ardente torrão. Qual flor espontânea sorrindo fragrante que as mãos da prócela por terra lançou, assim no rigor das areias ferventes, aos olhos do mundo, o teu brilho murchou. E murcho pendida por sois abraçada num horto privado de regas de amor. Tu vives mirrada guardando saudosa um vaso doirado de encanto e primor. E embora o teu fado te cerque maldoso de espinhos ervados de agudo pungir, por terra não fiques de rojo prostrado, porque hás de no mundo 1000 vezes florir. Obrigado. Este é o poema de José da Silva Maia Ferreira, que consta do livro Espontaneidades da Minha Alma. Foi publicado em 1849. E eu venho declamando este poema desde os meus 8 anos de idade. Então, há um poema também que eu falava, o poema não está a aparecer, o que é que se passa? Tenho aqui no computador e, no entanto, eu vou também fazer questão de poder recitar. Olha, tem aqui o poema. Este poema tem como título Santuário. Igreja, doce amor, um céu na terra, por se talhar na luz, alada em tábua de amor, ver a terra como uma família, sonho vazio por se ver. Já era dos tambores, acesa no Irão e Israel, na Líbia, no Egito, na Palestina, na Ucrânia. Bom, é um poema transversal, apesar de estarmos em África, como sabem, os poetas viajam. Nós nem sequer tivemos a oportunidade de conhecer o Irão, Israel, a Líbia, o Egito, a Palestina, a Ucrânia, mas ainda assim, em função do que a gente vai ouvindo através das mídias e relato também de certas pessoas, amigas, conhecidos, colegas de profissão, que passam por esses países, então nós temos uma ideia e conseguimos sim criar
criar esse texto. E esse texto, tal como disse, também faz parte do poema, do livro, melhor, Fogo e Ternura. Dizia eu que, para além de Fogo e Ternura, temos também o livro Incêndio da Maré. Portanto, é o meu segundo livro de poema, que vamos ter também a oportunidade de poder publicar ainda este ano, provavelmente ali no mês de junho. E é um livro, tal como eu disse, que retrata aspectos da vida cultural angolana, os problemas do nosso dia a dia. Então, nós fizemos questão de poder também fazer parte deste poema. E não só, ele também traz aqui alguns traços que retratam a nossa juventude, a nossa puberdade, a nossa meninice. E diz o seguinte: pedaços de ventos abraçam o olhar do tempo, enrolam gentes, sussurram harmonia na meninice da noite, com laços de infinitas memórias. De Angunga, céu do mar, memória loseada de poética. São poemas de versos curtos e que também não são muito longos, porque, aliás, hoje em dia também já não estamos na era em que os poemas ocupavam quase ali 2, 3 páginas, não é? Nós optamos em escrever poemas que tivessem pelo menos ali 14 versos, uma espécie de um soneto. E assim nós vamos criando esse estilo que se compadece com o estilo dos novos poetas ou dos poetas modernos, ou da modernidade. E há uma outra questão também que tem estado a surgir no mundo de hoje. É a questão da ambição do homem. Hoje o homem está tão ambicioso que, de tanto ligar esta ambição, esquecem do amor ao próximo. E, em função disso, eu escrevo o rumorejo. O rumorejo ainda consta no livro Incêndio da Maré. Tua nambuíge, faca vendida ao fel da palavra, apega-se ao ambiciómetro do ser para tocar o céu de uma miragem. Cientistas, políticos e até poetas tomam os olhos grandes que molham o cenário do tempo, apenas para seus passos fora do compasso. Bom, Anselmo, tiveste a oportunidade de ouvir aqui 2 termos que não é português. E nós, em literatura, falamos que existe a etnopoesia. A etnopoesia está consubstanciado na aplicabilidade de termos que têm a ver com as nossas origens. O poeta, para escrever, precisa se assentar nos laços da sua cultura. Precisa se assentar naquilo que tem a ver com os seus ancestrais. E, no entanto, como conhecedor e falador da língua quimbundo, que é a língua materna dos meus ancestrais, então eu, normalmente, nos meus poemas, uso esses termos para dar a conhecer ao mundo de que se trata de um poeta angolano e da etnia ambundo. Portanto, ambundo são todos aqueles povos que falam a língua quimbundo. Então, eu utilizo aqui Tuanambuíge. Mbuíge é um animal que em português tem outro nome, deixa-me lá ver, é paca. Em português chama-se paca. Tuanambuíge, então diz que não chama ambuíge. E é um provérbio, aí também está a questão e a essência da poesia de Mangel Faria. A poesia de Mangel Faria se assenta muito na proverbiologia, porque o provérbio é uma síntese para a resolução de um problema.
Então, quando nós dissemos Tuanambuís, quer dizer que somos paca, e todas as pacas, segundo o provérbio angolano, Tuanambuís, Tudila, Dishinda, Dimos. Quer dizer, somos filhos da paca e nós devemos comer todos no mesmo prato. E nos quimbos, nas boalas, nas senzalas, e mesmo naquele processo da circuncisão, nós fomos obrigados a comermos o funs num balaio, onde partilhamos todos aqueles jovens que passaram no processo da circuncisão. E é uma forma também de solidariedade. É uma forma de solidariedade, é uma forma de dizer que não, eu não devo comer sozinho. Devo também, o bocado que eu tenho, devo partilhar com o Anselmo, devo partilhar com os outros irmãos, quer seja da minha etnia, assim como das outras etnias. Então, é uma característica do povo africano, sobretudo do povo angolano, é a solidariedade, é a irmandade. E para dizer que, para nós aqui, até o conceito de família é abrangente, porque o vizinho também chega a ser nossa família. Você vivendo distante, e se tiveres qualquer problema, até que o teu familiar chegar à tua casa, já o vizinho conseguiu dar os primeiros socorros, levando-te para o hospital. Por isso é que nós, africanos, em particular angolanos, o vizinho para nós também é família. Porque é a primeira pessoa que vai nos acudir nos momentos difíceis, se de facto nós não estivermos a viver próximo de um familiar direto, quer seja da parte materna ou da parte paterna. Então, esses elementos da cultura nós introduzimos na nossa poesia para dizer que estamos perante a uma etnoliteratura, etnopoesia. A etnopoesia é isso. A sua essência consubstancia-se na valorização dos usos e costumes da nossa terra. Então, Mangel Faria assenta-se na cultura do seu povo para poder escrever os seus poemas. Por isso é que vamos encontrar, por exemplo, um outro poema no livro Fogo e Ternura. Um poema que tem como título Mvula. Mvula é quimbundo, que em português significa chuva. E eu vou declamar da seguinte forma. Nas tetemos do universo, cutalei entre berros de sol bendito. O nimbo das nuvens parecia uma madrugada. O que teme restando consigo muitas impurezas. A Diunza molhava-me, mas não sabia o porquê. O Ishi amavo não amedrontava a patavina. As estrelas despediam a presença além da matuta Mvula. O céu escurecia com que ilumino, só assim tranquilizou-me. Vula, vula, vula. Grito boba, grito banã, estava conocando barulho de trovões. O frio se lhe avanvula. Retirei-me de lá penetrando na minha cubata de pau a pique. E os berros já desapareceram bastante. Sorri entre as maçuicas da minha cubata o começo daquela imensa chuva. Regozijei-me bastante de saber que tinha o limiar sereno. Os vegetais do meu quintal abriam os pétalas com ar de alegria. Pisei o chão molhado da ruela sem ignorar, mas com medo de apanhar a candâmbia. A mulonga da chuva reunia parada nos alicerces do Museca. Pensando no limiar sereno daquela chuva do passado, o poeta estava lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos aqui muita participação aqui, o escritor Mangel, jornalista, muito conceituado da região dele, aqui na nossa região, Brasil. Damos aí o boa tarde para a Júlia Barbosa, que está nos acompanhando, o Carlos também está nos acompanhando, o Michael Bueno, Ieque Cristal, Matheus Merlini, o inventor de desenhos está aí também conosco, todos participando. Aqui tem muitos participantes, Mangel, e também o doutor Orlando está aí participando com vocês, muito participativo, muitos assistindo a nossa programação aqui. E muito interessante, né? Uma declamação bastante calorosa, né? É típico dessa região ter esse estilo de declamação, né? Eles têm uma poesia bastante cultural,
né, voltado aos seus ancestrais, e muito interessante a forma da declamação do pessoal escritores ali dessa região, né? Aqui o Intercontinental, nós estamos sempre ali, o horário deles passando já das 9 horas, alguma região, né? Por isso, às vezes, pode acontecer alguma dificuldade entre uns escritores ou outro para ter acesso até a internet, né? Precisamos compreender que cada região é diferente, o continente ali é bastante grande, são 54 países, né? E cada continente ali é diferente um do outro, no sentido, assim, de ter o fornecimento, inclusive Wi-Fi, energia e tudo mais. Nós vamos aqui, tem um poema aqui, ó, chamou a atenção, tem vários aqui, né, Mangel? E esse aqui tem os poemas que é dos tambores, ó. Poemas, poesia da Rota do Camões, O que me fascina em Jesus, sonata poética da liberdade, e tem bastante variedade, né? O seu tema aqui é muita variedade, né? Então, o senhor teve a participação no Salão Internacional, né, de Genebra, e infelizmente ainda não publicou, não tem impresso, livro impresso não tem, né? Igual aqui no Brasil nós imprimimos, o senhor não tem ainda, né? Mas Sim, assim, vamos tê-lo já daqui até o final do mês de abril. isso, vamos lutar para fazer os impressos e também ter os links, né, online, né, essa nossa intercâmbio que nós fazemos aqui com vocês é principalmente para que as obras sejam muito mais conhecidas. Através dos links online, né, através da publicação online, praticamente o mundo todo consegue acessar. E, às vezes, quando não tem impresso, mas tendo online, já é interessantíssimo, porque o online pode ir para qualquer parte aí do mundo aí que a pessoa acessa e adquire a obra. E vamos falando aí de mais obras, né? Vamos falar um pouco desse, na sequência. Ó, tem roteiro da Brigada Jovem, depois tem Estrangeiras, a poesia do Fado dos Tambores. Então, o senhor esteja à vontade aí para ir falando na sequência e as suas experiências aí também nesses trabalhos de declamação, né? Poema Sombra de Luz também, muita variedade. O senhor esteja à vontade para ir, é contigo mesmo aí para fazer conhecer todos os seus poemas. Fazer notícia, de facto. Primeiro, temos aqui este livro, esta é a antologia Geografia Mágica, que anda. Geografia Mágica da Quianda. Geografia Mágica é título do meu poema, que também deu título ao livro. Este livro foi uma publicação, uma antologia publicada pela Brigada Jovem de Literatura de Angola, onde congrega vários jovens de várias províncias também. E é neste livro também onde consta o meu poema Geografia Mágica. Depois temos aqui a poesia, a antologia, a poesia do fado e dos tambores, portanto, que foi publicado que foi organizada pela Marisa Sorriso, que é a mentora do projeto Antologia Comemorativa do 5º Encontro de Poetas da Língua Portuguesa. Depois temos a outra antologia, tanto que é esta, a poesia na Rota de Camões. Também faço parte dessa antologia e tinha como objetivo homenagear alguns escritores angolanos, dentre os quais Castro Alves do Brasil, portanto, que é o poeta dos escravos, não é? Com estas duas antologias vamos também encontrar aqui esta antologia Sonata Poética da Liberdade, portanto, foi no aniversário da morte de Beethoven, e este livro consta numa das maiores bibliotecas da Áustria.
E é nesse livro também onde consta o poema Sombra de Luz, que foi alvo de um prémio, não é, da Casa da Cultura de Genebra, não é, na Suíça. E este poema Sombra de Luz é um daqueles poemas que também faz muito eco, e há muitos jovens que interessam-se em declamar este mesmo poema. E eu também vou fazer questão de declamar aqui. Sombra de luz. Ao provar o odor da terra, da beleza, vi cair chuva. Vi luz pintando um cristal e nos lábios a cor. O sorriso de rio em bate-pé. Nada podia vadear. Todavia, eu via a ironia na velhice da noite crua, a dançar no baile de vidro, o canto das pulseiras, rente ao doce fogo das roseiras. Portanto, este poema, participei com ele no concurso internacional, onde haviam também escritores de renome a nível internacional, mas tive a felicidade de receber o prémio conjuntamente com a escritora da Guiné-Bissau, também um cabo-verdiano e mais dois angolanos. Então, com este poema, há um cantor angolano que interessou-se e pretende fazer uma música. E você sabe, Anselmo, toda música que é tanto cantada de um poema, tal como os poemas de Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, Agostinho Neto, que foram musicados pelos irmãos, sobretudo André Mingas, e tantos outros cantores, músicos angolanos, irmãos Cafala, tanto hoje já não pertencem ao mundo dos vivos. Então, tenho um jovem que faz parte de um duo, tanto jovens tocador de guitarra, que já me solicitaram no intuito de musicarem este poema. Anselmo também lançou uma pista de como tem sido a minha vida como declamador. Tal como eu disse inicialmente, eu venho declamando desde os meus 8 anos de idade. Comecei nas atividades relacionadas à igreja, depois como pioneiro, nas fogueiras, e mesmo também quando tivesse a oportunidade de ir visitar os meus parentes no interior, ou seja, nos arredores da província, ontem arredores da província de Luanda, agora hoje tornou-se uma nova província, que foi, digamos assim, foi proclamada, ou passou a ser, não é? Município de Colibengo de Luanda, agora passou a ser província de Luanda, desde os finais de 2024. E, no entanto, era nesses locais, tanto nós aqui falamos, quando falamos de serão, passar a noite com aquelas histórias, ouvir aqueles provérbios mais velhos lá na Sanzala, lá no Quimbo, então eu aparecia com esses poemas a declamar junto dos sobas, dos seculos, dos agentes tradicionais. Então, era ali aproximadamente nos meus 8 anos de idade. E quando é que eu tinha a oportunidade de lá chegar? Porque naquela altura, uma parte da família materna da minha mãe tinham partiram para a guerra, e a minha mãe era a única que vivia em Angola, e ela fazia questão de nos levar até a sua terra de origem, no intuito de podermos conhecer os outros membros da família. Tanto a minha avó paterna, a minha avó materna e os outros primos também paternos. E daí, como já tinha a veia poética, e, no entanto, foi ali onde também encontrei espaço para poder recitar os meus poemas nas noites ou nos serões, que nós normalmente na língua quimbundo chamamos no sungi, de kusungila, pernoitear,
passar a noite, fazer serão, serenata. Então, eu também aproveitava o sung ou o serão para declamar poesia e também ouvir dos meus primos, dos meus tios, dos meus avós, alguns provérbios. E isso valeu-me muito, por quê? Porque quando entro na universidade, eu, no primeiro ano, já tinha praticamente a minha monografia escrita. Por quê? Porque fizemos um trabalho de recolha de provérbios da região de Icolibengo, portanto, que é a terra onde nasceu o primeiro poeta angolano, Agostinho Neto, o primeiro presidente também angolano. Tive experiência de viver, de conviver e passar as noites de serão com os mais velhos, alguns sobas, e daí surgiu então o pensamento de eu poder escrever a minha monografia sobre o papel do provérbio na educação ambundo, portanto, na educação dos povos que falam quimbundo. E eu depois vou passar-vos aqui um provérbio para vocês, pelo menos, terem uma noção de quão é importante ter o domínio dos provérbios e quais são os ensinamentos que os provérbios nos podem dar e quais são as lições de moral que eles nos trazem para nos poder conduzir e ter uma vida organizada. E dizia eu que foi nessas minhas visitas ao Quimbo, na terra dos meus pais, onde aprendi a falar o quimbundo, onde aprendi a dizer provérbios e onde aprendi de que todo poeta ou toda literatura deve estar assento nas suas raízes culturais. Portanto, o escritor não escreve só por escrever, é preciso ter uma base que sustenta a sua escrita. E nesse caso tem que ser a sua cultura, a sua identidade. Então, quando os leitores ou os ouvintes, os bons apreciadores de poesia declamada, escutam ou ouvem o Mangel Faria declamar, conseguem logo identificar: este declamador pertence à província X e da região Y. Por causa de quê? Por causa do quimbundo que eu falo. O quimbundo da minha terra é um quimbundo quase que musicalizado. Ele tem um sotaque que muita gente gosta, que é o quimbundo da região de Icolibengo, ou simplesmente a região de Catete. E dali nasceu o meu trabalho de fim do curso, a monografia, tal como eu dizia, que baseou-se no papel dos provérbios na educação do mundo, da região de Icolibengo, e ali só foi somando. E já tive a oportunidade de participar em eventos nacionais e internacionais como declamador. Aliás, até hoje tenho estado a receber convites para ir declamar em eventos, porque esta veia da declamação está no sangue. Bom, eu não posso dizer que sou um dos melhores declamadores a nível de Angola, mas as pessoas assim classificam-me como sendo um dos melhores declamadores a nível de Angola. É uma pena que eu mandei o link aos meus confrades que poderiam também aqui testemunhar esta veia da declamação que ostento desde a minha terra idade. Então, é assim que depois, em 1983, vou ingressar na Brigada Jovem de Literatura de Angola. Na Brigada Jovem de Literatura de Angola, como declamador. Participei em vários eventos, quer interno, como também externo, como declamador. E lembro-me que foi em 1988, se a memória não me traiçoa, a uma atividade da organização juvenil do partido que está a governar Angola, realizou aí junto à Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, e esta minha forma...
Só um minuto, daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos, estaremos indo para o nosso um patrocínio, um comercial rápido, né, que nós temos, que vai dar tempo do Rangel também tomar uma água, né, que eu também no intervalo tomo minha água, e daí nós vamos dar a sequência. Mas o Orlando, o doutor Orlando, está participando bastante, ele comentou aqui também, não vamos lembrar o comentário, Sombras de Luz. Ele falou bastante aqui, elogiando muito sobre esses poemas Sombra de Luz, né? Então, muitos participando, mas pode estar continuando aqui, é que eu fui avisado, e, aliás, muito obrigado sempre pela atenção, né, de toda a equipe aqui da Rádio Amor e Vida, a todos vocês que produzem, né, e é bastante, assim, diferenciado o Intercontinental, porque, como eu falei, são muitos países, né, e esses escritores precisam ser conhecidos, e o que acontece, alguma região lá, às vezes, não tem muito acesso, por isso, às vezes, a participação também é um pouco menor. Mas é isso, estaremos indo para o nosso comercial, nosso intervalinho, daí, na sequência, vamos conhecer mais esse incrível escritor aí que hoje está conosco. Ok. Obrigado pelos participantes e também pelos elogios que têm a respeito do meu poema. Obrigado. Estamos sempre na sintonia. Circulares, você enxágua ele. Não precisa... Olá, pessoal. Meu nome é Sônia Mara. Estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho. Ele é feito com óleo de semente de uva. Ele tem um perfume maravilhoso. Tanto é que você usa após o banho. Você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte. E você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva. Ele hidrata a pele, rejuvenesce. A tua pele fica super macia. É muito bom. E o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele. Ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele é bem hidratante. Ó, o cheiro dele é maravilhoso. Você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele. E depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Obrigada, tchau. Então, vocês ouviram aí a incrível atriz, modelo, participação em filmes aqui no Brasil, muito conhecida no Brasil, falando aí sobre a questão da saúde, dos produtos naturais para a pele, né, o óleo de banho, sabonetes, bastante conceituada. Você que está nos ouvindo, quiser também fazer parte, ter, né, a propaganda, ter o merchan no programa, também pode ser entrar em contato e ter toda essa parte do merchandising, que é o intervalo. E vamos dar continuidade, nosso escritor hoje aí ao vivo, falando direto ali da região do continente africano,
e ele trazendo belos poemas, recitações. Nós vamos ouvir também Sombra de Luz, doutor Orlando conhece bastante, né, muito conhecido aí nessa região, né, e o povo que está participando aí. Muito boa tarde a todos aqui no Brasil, muitos participantes, o nosso agradecimento a todos, e também lá dos irmãos lá do continente africano, né, que a luz, bênçãos, né, esteja com todos. Podemos continuar, Angel. Sim, tal como eu dizia, e ainda como declamador, já como estudante de mestrado, nós tivemos uma boa participação na disciplina de literatura angolana. Daí surgiu o convite para que a professora pudesse me levar até Cabo Verde, participar num encontro internacional de reflexão, é mais ou menos isso, que chamam de EIRI, encontro de reflexão e investigação, pela professora Fátima Fernandes. Então, fomos a Cabo Verde, tivemos a soberaníssima oportunidade de conhecer Tarrafal de Santiago, onde estiveram alguns presos nacionalistas angolanos. E também tivemos a oportunidade de doar alguns livros, porque aquela cadeia de Tarrafal hoje transformou-se num museu. Fizemos questão de oferecer alguns livros ao museu de Tarrafal. E na cidade da Praia fizemos a professora, que era a professora Fátima, assim como o professor Brito Semedo, fez questão de levar-nos até a cidade velha. Conhecemos a fenda do rio que secou aí na década de 30, portanto, surgiu uma grande fome em Cabo Verde, acho que foi na década de 30, 40, do século XX, e estando em Cabo Verde, então, tivemos a oportunidade de também fazer poesia. Na universidade onde nós estávamos, em função do cenário que nós íamos vivendo, as comunicações que alguns preletores foram apresentando, aí também surgiu um momento de inspiração para poder escrever um poema. Então, este poema eu escrevi em Cabo Verde, portanto, isto foi em ou seja, em 2015, e tem como título Praia na Praia. Estávamos na cidade de Praia, que é a capital de Cabo Verde. E diz o seguinte: Cabo a luz verde, onde se borda um cristal por amar, no olhar de Olamar. Um lar do palmarejo que oferece noites encantadas por cristais. As flores humanizadas beliscam as fortalezas de pensamentos, espreitadas pelos doces tentação. O coração borda a visão, pinta a metáfora da geografia, num horizonte sem miragem. Os doces ventos cruzam a prosperidade das flores, que andam, que falam, que bem cantam, a doce magia da criolidade nas terras de Cabo Verde. E foi muito aplaudido este poema, foi um dia muito estrondoso, e nós deixamos também a nossa marca como declamador, e já fomos convidados variedíssimas vezes a regressar, mas infelizmente, atendendo à questão da crise econômica que abalou o nosso país, desde 2014, as coisas tornaram-se difíceis e não tivemos a oportunidade de voltar novamente a Cabo Verde. Pronto, mas temos esperança que um dia desses, quando as coisas voltarem ao normal, e com o convite da professora Fátima Fernandes, que por sinal pediu-nos que nós fizéssemos um trabalho mais acentuado
em relação a este movimento brigadista, que eu vou ter aqui a oportunidade de poder-vos também explicar, dizer-vos mais ou menos como funcionava esta Brigada Jovem de Literatura de Angola. A Brigada Jovem de Literatura de Angola, que foi proclamada a 5 de julho de 1980, tinha por objetivo homenagear o poeta maior, nesse caso, o primeiro presidente de Angola, que é o Dr. António Agostinho Neto. Nesta brigada, hoje, nasceram escritores que hoje são membros e dirigentes da União dos Escritores Angolanos. Falo concretamente do escritor Lopito Feijó, também conhecido ali no Brasil. Falo também do escritor Luís Canjimbo. Falo do escritor, malogrado escritor António Panguila. Falo do escritor John Bella, esse já é da minha época. E depois, essa agremiação era apenas a nível de Luanda. E na medida que o tempo foi passando, as outras províncias também foram proclamando as suas brigadas a nível destas mesmas províncias. Assim surgiu a Brigada Jovem Aldalara, na província do Ambo, onde esteve à cabeça o general Kudijimbe, escritor Kudijimbe. Também esteve lá o escritor Conceição Cristóvão, que hoje também faz parte do governo, é secretário de Estado para a Habitação. Estamos a falar também do escritor João Maimona. E na província do Is vamos encontrar o escritor Luís Elias Quetas, e em outras províncias como Namíbia, Huila, Aquis Neto, David Capelenguela, que é o atual secretário-geral da União dos Escritores Angolanos. Portanto, a Brigada Jovem de Literatura de Angola passou a ser um viveiro da União dos Escritores Angolanos. E foi uma grande escola. E uma boa parte dos jovens que hoje sustentam a União dos Escritores Angolanos são oriundos da Brigada Jovem de Literatura. Ela tornou-se Brigada Jovem de Literatura em 21 de novembro de 1987, como consequência de várias brigadas que foram surgindo ao nível de todas as províncias de Angola. Então, houve a necessidade de se reunir na antiga sala dos congressos, no antigo Parlamento angolano, e ali fundou-se então a brigada a nível de Angola. E depois das brigadas, ela é estruturada com oficinas literárias. Portanto, eu coordenei a oficina literária a nível do município do Rangel, onde eu vivia, fui coordenador, e havia outros coordenadores também de outros municípios, falo do município do Cazenga, município do Sambizanga, e também tínhamos as oficinas literárias que funcionavam nas empresas, nas escolas. Nós íamos também nas escolas dar palestra, falar sobre o movimento literário e por aí diante. E Mangel, sim. Estamos com alguns minutinhos já chegando próximo do fim, né? Então, eu só queria falar para o pessoal sobre a questão do nosso programa, né? O sentido aqui do nosso programa, o intercâmbio com os escritores, com Intercontinental, né? Que está lançado o livro As Rosas Falam. Esse livro é o projeto, né, que agrega todos os escritores, todos os artistas, né, e todos aqueles que puderem assim estar fazendo parte do programa One Child, One Book, né, que é o programa para trazer todo, né, esses escritores ao que eles fazem ao conhecimento de todos. E também, né, o projeto é lançado para a questão da embaixadora, que vai estar levando as doações também para questões das crianças ali no continente africano. Tá bom? Então, é só isso. Nós estamos com alguns minutinhos, pode estar assim, aí eu vou ter mais umas 2 perguntinhas também, tá? Aí, mas pode estar concluindo, e aí vamos ter algumas perguntinhas só, e o tempo já avançou, né? Aí deve ser quase 10 horas da noite também. Ok, para concluir, e este movimento literário do brigadismo perdura até os dias de hoje, e todo jovem que queira tanto
eu não diria até se candidatar, que têm o talento de escrever, podem fazer parte desta Brigada Jovem, não importa a idade, o que importa é que ele sabe, ele escreve e então ele pode ser admitido como membro da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Aliás, até porque ela funciona como uma escola. Ela funciona como uma escola. E aí aprende-se as técnicas de como se pode escrever um poema, ter o domínio dos textos, no que diz respeito à questão das figuras de estilo. Falo ali da metáfora, prosopopeia, enfim, esses elementos todos. Então, o jovem escritor tem a soberaníssima oportunidade para poder conhecer e ter o domínio, e para não ter problemas de escrever em condições e que os seus poemas venham agradar a todo o público leitor. Bom, há muita informação, infelizmente o nosso tempo é muito curto, não é? Como o Anselmo disse, estamos quase já no fim, e então eu aguardo pelas questões ou pelas perguntas que o Anselmo queira me colocar. Muito bem, muito bem. E para vocês conhecerem um pouco, vão ver, dar um tempinho aqui ao Orlando também está conversando sobre ele participa de tudo. O doutor Orlando, ele tem uma boa participação, né, e está sempre feliz, né, com o conteúdo, as nossas apresentações e os nossos convites, né, para que todos possam estar participando. Eu deixo aqui, ó, um poema sempre do livro As Rosas Falam, né? As Rosas Falam está na Amazon. Pelo link, pelo site da Amazon, todo o continente africano, todos podem ter acesso a essa obra também, né? Todos os amigos escritores, é só entrar no site da Amazon e colocar o nome As Rosas Falam. Vamos ver um pedacinho aqui, um pequeno poema para conhecermos um pouco aqui desse poema. Ó, tem um poema que é música. Eu vou recitar em poema, mas, na verdade, ele é uma letra de música, porque muitos poemas já são música. Inclusive, o nosso projeto vai ter uma música também, ó. Mais um dia amanheceu para você e para mim, mesmo sem grana, flores no jardim. Viver é mais que bacana, é ser sempre feliz. Mesmo em tempo cinza ou de pesadelo, transforma-te, inicia outros momentos. Você ainda tem um ano inteiro. Nossos pensamentos, um quadro, um filme, não realizado, agindo a cada dia. Vence quem brilha nessa estrada. Hoje somente por mais um dia, muito melhor que ontem. Parabéns, chegamos até aqui. Colorir o tempo, viver a intensidade. É ser mais presente, como se sente em liberdade. Então, tem muitos aqui, muitos poemas interessantes, né? Tem até um de Dom Quixote aqui, lembrando, Dom Quixote. Tem, inclusive, poemas divinos, né? Poemas inspirados na palavra de Deus. Aqui, ó. Quem descortina os céus ao som do mar, o horizonte e o infinito, fez a relva, a selva e tudo que teus olhos nessa terra contemplar. Criou a pedra de onde a água pode brotar. Foi Deus que criou o amor, fez teu coração antes de tudo balançar. Ele estabeleceu o limite, equilibrou o planeta no ar. Foi Deus quem fez os animais e seus desejos em diferentes casas habitar, até os poderosos animais escondidos e destemidos no profundo do mar. Ele divide as águas frias e doces, sem ao menos nela tocar. O primeiro abraço desejou, fez o enlaço, destinou o homem a amar. Colocou o infinito no coração, e seus desejos separou de tudo, sem nunca desempatar. Foi Deus quem lançou a noite e o dia, despertando por melodia o luar. Foi Deus quem deu ao ser humano, envolveu num pano, como os pássaros, suas penas para brilhar. Se hoje em peles coloridas tens abrigo, ele que ensinou você a caminhar.
Então, um dos poemas, são poemas belíssimos, As Rosas Falam. Conheçam todos. Nossos agradecimentos aos escritores, o escritor aí da região do continente, né, que Deus ilumine a cada um, que continue aí escrevendo e que possam, né, através aqui do nosso Intercontinental Artistas e Poetas, que possam, né, ser conhecidas as suas obras, que esse é o objetivo, né, que eles possam ter os seus livros impressos, online, e que o mundo todo possa conhecer. Esse é o objetivo e esse é o nosso projeto. Hoje, né, vocês estiveram aí, ó, com essa pessoa incrível, né, o escritor, jornalista, ele participou de tanta coisa, faz parte de tanta coisa, e quem sabe lá na frente, com mais obras, nós ainda poderemos trazer novamente, por que não? Nós estamos lutando para que esse programa intercontinental fique para sempre, e nós possamos fazer esse intercâmbio, né, através desse intercâmbio, tornar a poesia, porque a poesia torna a vida mais doce e torna em alegria. Tá certo? Então, aí no continente africano, aí para os irmãos da África e todo o continente, o nosso Deus abençoe de luz, de paz, né, e que produza cada vez mais belíssimas obras, né, para que o mundo possa estar conhecendo. Aqui no Brasil, né, já é 17 horas, nosso grande abraço a todos que participaram, nosso Deus abençoe, que ilumine a cada um, todos que proporcionam também a nossa rádio Amor e Vida, que é o que está fazendo acontecer todo esse projeto intercontinental. Suas palavras, Angel? Ok. Muito obrigado, Anselmo. Primeiro, agradecer o convite que me foi formulado e também pela forma como conduziu o programa. E quero também agradecer aos meus confrades que tiveram a soberaníssima oportunidade de participar neste programa e prometo voltar nas próximas oportunidades, ou seja, quando estiver na véspera do lançamento do meu primeiro livro de estreia, eu vou fazer contato, os possíveis de entrar em contato com o Sebastião Anselmo para poder avisá-lo e se estiver dentro das vossas possibilidades, então, falar em direto para a todo o auditório da rádio Amor e Vida. Muito obrigado e agradeço imenso a todos vocês. Até a próxima oportunidade. O nosso Deus abençoe a todos. Uma boa tarde aqui no Brasil. Boa noite a todos do continente africano. Ok, obrigado igualmente. Continuação de bom trabalho. Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo?